Hoje é sábado, dia 10 de fevereiro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho da liturgia de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. O trecho do evangelho de hoje é o segundo relato da multiplicação dos pães. Jesus está em território pagão. No capítulo 7, versículo 31, nós somos informados de que Jesus com seus discípulos estavam atravessando a região da Decápole. Como no primeiro relato da multiplicação dos pães, a compaixão é o sentimento que move o coração de Jesus. Tenho compaixão de Jesus dessa multidão, porque faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. A razão da criação, da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus é o amor de Deus pela humanidade. Amor que o Senhor viveu e transmitiu até o fim, como diz São João no seu Evangelho, capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. A razão da encarnação não é os nossos pecados, mas o desejo de Deus de que possamos experimentar num coração como o nosso, numa carne como a nossa, o amor de Deus e o quanto Deus nos ama. Mais do que 2 acontecimentos, isto é, primeira e segunda multiplicação dos pães, trata-se de uma releitura de um mesmo episódio, com a finalidade de apresentar a universalidade da salvação. Vou repetir, essa segunda multiplicação dos pães se dá em território pagão. O povo que o Cristo reúne é constituído de judeus e pagãos. Os pagãos também são admitidos à mesa da Eucaristia. Estando já há 3 dias com Jesus, a comida acabou. Essa notícia é que permite entrar na mensagem que o autor quis transmitir com o seu texto. A compaixão de Jesus pela multidão é a sua causa, ou é a causa da sua entrega em favor da humanidade. Compaixão é a razão da entrega livre do Senhor em favor da humanidade inteira. Uma entrega que vai culminar na sua morte sobre o madeiro da cruz. A conotação eucarística do texto
que nós ouvimos nesse dia é evidente. Olha os elementos. Pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Pão e peixe são símbolos eucarísticos que dizem da pessoa mesma de Jesus, que se entregou pela humanidade inteira. Toda a vida de Jesus Cristo é o alimento do seu povo. No capítulo 6 do Evangelho de São João, ele mesmo vai dizer: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A notícia de que todos ficaram satisfeitos e a menção da sobra de 7 cestos são maneiras de dizer da abundância do alimento dado. E além disso, que esse alimento ultrapassa a materialidade, pois é um alimento espiritual que nutre a vida dos que seguem Jesus. Esse alimento é simbolizado no pão e no peixe, que no início do cristianismo referiam-se a Cristo e à Eucaristia. Que a vida de Cristo, que a meditação do seu Evangelho seja o nosso alimento, que o pão que Ele nos dá, a sua carne, quer dizer, a sua existência terrena para a vida do mundo, seja igualmente o nosso alimento. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.